Bem-vindos a este fascinante mergulho na pré-história, onde exploraremos algumas das criaturas mais extraordinárias que já caminharam sobre a Terra. Ao longo deste vídeo, viajaremos através do tempo para descobrir os gigantes que dominaram os cenários do Pleistoceno, interagindo com os primeiros seres humanos e moldando os ecossistemas de seus respectivos períodos. De mamutes lanosos a tatus gigantes, cada criatura oferece uma janela única para o passado. Vamos explorar como esses encontros moldaram o curso da história natural, proporcionando insights valiosos sobre a interação entre seres humanos e animais ao longo dos tempos. Você está no canal Liquid Shell. Navegue conosco em busca de pérolas do conhecimento. Antes de começarmos, não se esqueçam de curtir este vídeo, compartilhar com os amantes da paleontologia e, claro, inscrever-se no canal para não perder nenhuma novidade. Vamos lá! O lobo terrível. O lobo terrível foi uma espécie de lobo pré-histórico que habitou as Américas durante o Pleistoceno, compartilhando o cenário com outros megafauna e até mesmo com os primeiros seres humanos que chegaram ao continente. Com o nome científico Canis gyrus, esse lobo gigante era notável por seu tamanho impressionante e sua constituição robusta. A interação entre os terríveis lobos e os seres humanos pré-históricos é uma área de especulação e debate entre os cientistas. Algumas teorias sugerem que os seres humanos primitivos podem ter competido por recursos com esses lobos, enquanto outras propõem uma possível relação de coexistência ou até mesmo cooperação ocasional. Há evidências arqueológicas que indicam que alguns dos lobos terríveis podem inclusive terem sido usados pelos primeiros humanos, talvez para fins rituais ou utilitários. Imaginar um encontro com um lobo terrível certamente evoca uma mistura de fascínio e apreensão. Esses lobos eram consideravelmente maiores do que os lobos cinzentos modernos, com uma massa muscular imponente e presas formidáveis. Encontrar uma besta dessa magnitude, especialmente em uma época em que os seres humanos ainda estavam se adaptando e desenvolvendo suas estratégias de sobrevivência, teria sido uma experiência assombrosa. O tamanho e a ferocidade dos terrível wolves indicam que um encontro com eles poderia ser uma situação desafiadora e intimidante. Se os seres humanos antigos se deparassem com esses lobos em busca de comida ou recursos compartilhados, a tensão certamente estaria no ar. A necessidade de se proteger contra predadores de grande porte teria moldado a evolução das estratégias de sobrevivência e a formação de comunidades mais coesas. No entanto, a relação entre os terrível wolves e os seres humanos pré-históricos também poderia ter tido aspectos de coexistência, com ambos os grupos aprendendo a respeitar os territórios e a evitar confrontos desnecessários. Embora a imagem de um encontro com uma besta tão imponente inspire um certo medo, é importante reconhecer que, ao longo da história, os seres humanos desenvolveram habilidades e estratégias que permitiram a coexistência com diversas formas de vida. Mamutes e mastodontes. Os mamutes e mastodontes, majestosos elefantes pré-históricos, foram protagonistas das paisagens da Terra durante o Pleistoceno, compartilhando espaço com os primeiros seres humanos que habitavam o planeta. Esses gigantes herbívoros, pertencentes às famílias Elephantidae e Mamutidae, respectivamente, eram essenciais para os ecossistemas da época. A interação entre mamutes, mastodontes e seres humanos primitivos foi uma narrativa complexa, marcada por uma coexistência que envolvia competição por recursos e, possivelmente, uma dependência mútua. Os mamutes, por exemplo, eram uma fonte valiosa de carne, ossos e marfim, essenciais para a subsistência e a produção de ferramentas para os grupos humanos que caçavam e viviam em torno desses colossos. Imaginar um encontro com essas bestas pré-históricas certamente desperta uma gama de emoções. Se, por um lado, a presença majestosa e imponente desses animais poderia inspirar reverência e admiração, por outro, o tamanho colossal e as presas afiadas indicavam a necessidade de cautela. Caçar mamutes, por exemplo, era uma empreitada desafiadora que exigia habilidade, estratégia e, muitas vezes, coragem extrema. Encontrar um mamute ou mastodonte nos cenários antigos seria uma experiência marcante, com o som pesado de seus passos reverberando na paisagem. Aproximar-se desses gigantes exigiria respeito pelas dimensões e pelo poder que eles representavam. O encontro, muitas vezes, poderia resultar em um desafio intrínseco, mas também na oportunidade de obter recursos essenciais para a sobrevivência. A relação entre mamutes, mastodontes e seres humanos foi complexa, envolvendo adaptação mútua ao ambiente compartilhado. A extinção desses animais, no entanto, deixou um vazio ecológico que impactou ecossistemas e, por consequência, as comunidades humanas da época.
Hoje, enquanto estudamos essas criaturas através de fósseis e registros paleontológicos, podemos apenas imaginar a grandiosidade e a peculiaridade de um tempo em que mamutes e mastodontes dominavam a paisagem, influenciando a narrativa da vida humana pré-histórica. Baleias boreais. As baleias boreal, também conhecidas como bowhead whales, são gigantes majestosos dos mares árticos e subárticos, pertencentes à família Balaenida. Distinguem-se por suas cabeças massivas e arqueadas, que compõem quase um terço de seus corpos, e por suas barbatanas peitorais largas. Essas impressionantes criaturas marinhas têm desempenhado um papel intrigante na relação entre humanos e o ambiente marinho ao longo da história. A interação entre as baleias boreal e os seres humanos, especialmente as comunidades indígenas do Ártico, é profundamente enraizada na cultura e na subsistência. Por séculos, essas baleias forneceram recursos essenciais, como carne, gordura e ossos, que eram utilizados para alimentação, construção de ferramentas, aquecimento e uma variedade de necessidades diárias. Imaginar um encontro com uma baleia boreal evoca um cenário impressionante, ao mesmo tempo, respeitoso. Essas criaturas colossais, muitas vezes superando os 20 metros de comprimento, deslizam majestosamente pelas águas geladas do Ártico. Um encontro poderia ser marcado pelo som distintivo de suas respirações profundas e espirros, enquanto emergem para obter ar antes de mergulhar novamente nas profundezas geladas. Para as comunidades indígenas que caçavam baleias boreal, o encontro era uma experiência que exigia habilidade, conhecimento e respeito pela natureza. As técnicas tradicionais de caça eram desenvolvidas ao longo de gerações, utilizando caiaques, arpões e, mais tarde, embarcações motorizadas. A caça às baleias era uma atividade comunitária significativa, onde a captura de uma baleia representava não apenas uma fonte vital de sustento, mas também uma celebração da conexão entre as pessoas e o ambiente marinho. Hoje, com uma compreensão mais profunda da importância da conservação marinha, as baleias boreal são admiradas de maneira diferente. Os avistamentos de turistas em regiões árticas oferecem a oportunidade de apreciar essas criaturas incríveis em seu habitat natural, destacando a necessidade de equilíbrio entre a preservação da vida selvagem e as tradições culturais. Encontros modernos com baleias boreal são marcados por uma apreciação crescente da beleza e da importância de manter a integridade desses ecossistemas marinhos únicos. Guepardo americano. O guepardo americano, também conhecido como American Cheetah, é uma espécie extinta que habitou a América do Norte durante o Pleistoceno. Apesar do nome, é importante notar que o guepardo americano não era terrivelmente relacionado ao guepardo moderno, mas compartilhava características semelhantes, como a estrutura esguia do corpo e a adaptação para corridas de alta velocidade. A interação entre o guepardo americano e os seres humanos pré-históricos é uma narrativa que ainda está sendo explorada pelos cientistas. O guepardo americano coexistiu com diversas megafaunas e com as primeiras populações humanas que habitaram a América do Norte. Sua presença teria tido impactos significativos na dinâmica dos ecossistemas e nas estratégias de sobrevivência dos seres humanos da época. Imaginar um encontro com o guepardo americano evoca a imagem de uma criatura ágil e veloz, adaptada para perseguir suas presas em corridas intensas. A velocidade excepcional desses felinos, possivelmente comparável à dos guepardos modernos, sugere que um encontro com uma besta dessas teria sido uma experiência impressionante. A habilidade do guepardo americano para caçar presas em movimento rápido poderia representar um desafio para as comunidades humanas antigas, exigindo estratégias inteligentes para evitar confrontos indesejados. Para os seres humanos da época, um encontro com o guepardo americano teria sido marcado por uma combinação de admiração e cautela. Admirar a graciosidade e a eficiência desse predador incrível seria contrabalançado pelo respeito pela sua natureza predatória e potencialmente ameaçadora. A coexistência com o guepardo americano teria influenciado as práticas de caça, as rotas de migração e, em última instância, a sobrevivência das populações humanas pré-históricas. A extinção do guepardo americano, assim como muitas outras megafaunas da época do Pleistoceno, é motivo de especulação entre cientistas, com mudanças climáticas e alterações no ecossistema sendo algumas das possíveis causas. Hoje, a ausência do guepardo americano destaca a complexidade e a fragilidade dos equilíbrios naturais ao longo da história da Terra. Megatério. Os megatérios, ou preguiças gigantes, são criaturas pré-históricas que vagaram pelas paisagens da América durante o Pleistoceno. Estes enormes preguiças terrestres, pertencentes à família Melodontida e Megatheridade, eram muito diferentes de suas contrapartes arbóreas modernas,
com alguns indivíduos atingindo tamanhos colossais, superando facilmente os 3 metros de altura. A interação entre os megatérios e os seres humanos pré-históricos é uma narrativa que continua a intrigar os cientistas. As evidências indicam que essas criaturas compartilharam o mesmo território com os primeiros habitantes da América, e suas presenças podem ter influenciado a vida e a cultura dessas comunidades antigas. Imaginar um encontro com um megatério evoca uma cena impressionante. Esses gigantes lentos, mas imponentes, teriam sido uma visão marcante nas paisagens antigas, com suas enormes garras e pelagens distintivas. A natureza herbívora desses animais sugere que, apesar de sua aparência intimidante, eles não representavam uma ameaça terrível aos seres humanos. No entanto, compartilhar o mesmo território com criaturas de tal magnitude teria moldado as estratégias de sobrevivência das comunidades pré-históricas. A possibilidade de caçar megatérios para obter carne, peles e ossos teria sido uma tarefa monumental, exigindo cooperação e habilidades de caça avançadas. As peles densas desses animais poderiam ter sido valiosas para as populações antigas em termos de vestuário e abrigo. O encontro com o megatério teria sido marcado por uma mistura de fascinação e respeito pela magnitude desses seres. A extinção dos megatérios e de muitas outras megafaunas pleistocênicas permanece um mistério. Mudanças climáticas, caça humana ou uma combinação de fatores podem ter contribuído para o declínio dessas criaturas impressionantes. Hoje, enquanto exploramos os vestígios fósseis desses gigantes pré-históricos, somos lembrados da riqueza e da complexidade da vida que existiu antes de nós, e de como as interações entre seres humanos e animais moldaram as histórias que contamos sobre nosso passado. Tatu gigante. Os tatus gigantes são criaturas fascinantes que habitaram diversas regiões da América do Sul durante o Pleistoceno. Pertencentes à família Glyptodontidae, esses armadilhos diferem significativamente de suas contrapartes modernas não apenas em tamanho, mas também em aparência, com conchas ósseas que cobriam boa parte do corpo, proporcionando uma proteção imponente. A interação entre os tatus gigantes e os seres humanos pré-históricos é um tópico que tem sido alvo de estudo e especulação. A presença desses animais, com seus corpos robustos e conchas resistentes, teria certamente impactado as comunidades antigas nas Américas, influenciando suas estratégias de sobrevivência e interações cotidianas. Imaginar um encontro com um tatu gigante transporta a mente para um cenário intrigante. Esses animais teriam sido presenças notáveis nos ecossistemas pré-históricos, movendo-se lentamente com suas conchas impressionantes, que serviam como uma espécie de armadura natural contra predadores. Apesar de sua aparência defensiva, os tatus gigantes eram herbívoros, alimentando-se principalmente de plantas. O encontro com um tatu gigante teria envolvido a observação de um animal magnífico, mas possivelmente também despertado desafios em termos de caça ou convivência. A caça a esses animais teria exigido estratégias específicas, dadas as características protetoras de suas conchas, e a obtenção de carne, ossos e outras partes do corpo poderia ter sido uma tarefa que demandava cooperação e habilidades de caça avançadas. A extinção dos tatus gigantes é atribuída a uma combinação de fatores, incluindo mudanças climáticas e possivelmente caça excessiva por parte dos seres humanos pré-históricos. Hoje, enquanto estudamos os registros fósseis desses gigantes extintos, somos levados a refletir sobre a complexa dança entre seres humanos e a megafauna que compartilhou o planeta conosco ao longo dos tempos, marcando a história da vida na Terra. Neste emocionante vídeo, viajamos por um mundo perdido, explorando as interações entre seres humanos e algumas das mais impressionantes criaturas que habitaram nosso planeta durante o Pleistoceno. Dos mamutes lanosos aos tatus gigantes, cada uma dessas bestas pré-históricas ofereceu uma visão única sobre as dinâmicas antigas entre a megafauna e nossos antepassados. À medida que desvendamos os mistérios desses encontros, entendemos melhor como essas criaturas extraordinárias moldaram não apenas o passado, mas também as narrativas que compõem a rica tapeçaria da história da Terra. Muito obrigado por ter assistido! Deixem seu like, compartilhem esse conhecimento com outros exploradores curiosos, e claro, inscrevam-se no canal para não perder as próximas expedições ao passado e muito mais.